Olá, para você que está assistindo esse vídeo. Este vídeo é uma introdução à nossa casa de Padilha. Essa egrégora maravilhosa desta grande rainha. Eu sou Maria de Oxum e a primeira regra desta casa é o Ubuntu. Somos o que somos porque todos somos nós e todos somos filhos de Maria Padilha. Sejam muito bem-vindos! Olha, eu queria falar com vocês hoje sobre Obá. Obá, que vem a ser menino de Ogum, né? Ela é filha de Yansan. No sincretismo católico, ela vem a ser Santa Joana d'Arc. Então, a gente está falando de uma guerreira mesmo, não é? E, trazendo esse nome, curiosamente, eu queria falar para vocês sobre Cândido Fonseca, o príncipe Obá II, segundo no caso, né? É o príncipe neto do rei Alafim, que é o rei mais antigo da África. Então ele veio para o Brasil como um soldado, né? Ele veio para o Brasil, daí entrou para o exército, teve grandes feitos, e acredito que quase ninguém fala deste príncipe, mas ele lutou até a Guerra do Paraguai. Então, por ter captado vários negros, e não só negros, né, mas para o exército, e estrategicamente conseguir fazer um feito muito grande durante as guerras. Então ele foi reconhecido pelo governo. E conseguiu, então, com o tempo, instituir um jornal, teve a liberdade de fazer um jornal, e trabalhando ali também nas questões políticas e sociais. Dentro disso, também foi ele que instituiu o Yorubá como língua oficial aqui no Brasil. Então, assim, porque o Yorubá, ele vem da nossa raiz africana, mas era naquela época como uma conversa falada entre eles, vamos dizer assim. E esse príncipe conseguiu também, como se fosse porta-voz entre a nação dos negros e os príncipes no governo, o que era uma coisa muito importante na época e impossível de se conquistar. Então, uma curiosidade que eles chamavam Obá, né? E para que vocês conheçam um pouco mais dessa história que é tão importante. Estava assistindo um filme, um desenho, na verdade, infantil. Como diz Cabaré, esses desenhos trazem muitas mensagens para nós. Eles falavam de um povo que morava numa montanha, bem acima da montanha. E no topo dessa montanha tinha uma fumaça em volta, sempre. Então ninguém conseguia enxergar aquele povo que estava lá. E claro que o objetivo era escondê-los. Quando eles, num momento lá que aquela fumaça deu uma cedida, então um avião com humanos caiu lá, porque eles não eram humanos. E ele falou assim, mas tenho certeza que tem e tal. Daí ele falou, não, não tem, isso é coisa da sua cabeça, o rei disse. E eles carregavam pedras, assim, das leis. E muitas daquelas coisas que estavam escritas, aquilo era a lei do lugar ali do vilarejo, né? Muitas coisas que estavam escritas naquelas pedras do colar do rei, nós já sabíamos que era como se fossem mentiras. E então esse curioso, né, foi até o final da história e provou que os humanos existiam. E um dia o rei, insatisfeito com aquela correria que ele estava fazendo, levou ele para uma sala e explicou que todas aquelas pedras e tudo aquilo que ele estava falando, porque eles até acreditavam que eles tinham que dar um alarme para o sol sair, entende? Então era um povo condicionado. E tudo que ele estava falando era para o bem deles, porque uma vez, certa feita, eles foram invadidos por aquele povo humano, né, que destruiu o vilarejo deles. Então, uma forma de protegê-los foi mentindo. Se vocês verem bem, isso é uma característica de aristocracia. Então, só um pensa, né, e quem é condicionado a estar lá não pode pensar. Vamos supor que fosse assim, né? A situação dessa história que lhes contei. E muito tempo as pessoas viveram assim, condicionadas em aristocracia. Como eu disse para vocês, Obá, o sincretismo católico dela vem a ser Joana d'Arc. Santa Joana d'Arc, maravilhosa. Joana d'Arc, ela nasceu na França. Então ela era uma pensante, porque as pessoas acham que Joana d'Arc foi queimada, ateada à fogueira, porque ela era uma bruxa. E na verdade, o problema de Joana d'Arc, como eu contei a história da aristocracia para vocês, era pensar. Então ela
também fez uma revolução muito à frente do seu tempo, não é? Ela até lutou, para vocês terem uma ideia, guerra de cidade. Então ela era o quê? Uma mulher assim empoderada. E o problema de Joana d'Arc é que ela pensava. Então foi morta na fogueira, como todo mundo foi criado, condicionado a pensar que ela era uma bruxa. Assim estão nos nossos livros, nos contos que nos disseram, não é? E na verdade, Joana d'Arc era cientista. Claro que, imagine, se ela morreu em 1431, há muitos anos atrás, os recursos eram limitadíssimos. Então, para se provar uma teoria, sendo mulher ainda, ela travou a primeira guerra da sua vida já por ser um ser que naquela época estaria diminuído. E, então, ela conseguiu estar nas faculdades, que eram aquelas grandes salas que tinham os pensadores, né, que eles falavam naquela época. E, então, dentro das suas descobertas, ela conseguiu com que, sabendo da passagem de elétrons pelo plasma sanguíneo, e que quando essa passagem ela tem um pouco mais de força, é como se ela gera eletricidade no caso, né? Não é bem eletricidade, mas é só um exemplo para vocês, né? Fazendo uma alusão. Então, isso seria o som que a pessoa consegue ouvir na EQM. Então, quando a pessoa entra em coma, existe no período de EQM um som que ela ouve e para voltar. E provavelmente quem já teve EQM ainda tem momentos que ouve esse som no ouvido, como um latino. Naquela época, então, ela foi procurar meios de estudar isto. E então ela descobriu e criou como invenção uma máquina, dentro das condições daquela época, claro, em que você ficaria com o sangue naquela máquina, o braço, no caso, né, tirando o sangue, e a máquina fazendo toda a função consanguínea. Acho que no período por volta de 98, aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de estar perto de uma máquina dessa. Ela chama perfusão, é usada em centros cirúrgicos justamente quando se faz a cirurgia cardíaca. E então o sangue fica trabalhando fora do corpo, dentro daquela máquina, porque ele precisa receber justamente as vitaminas, drogas e movimentos para que, quando for colocado o coração novamente, a pessoa consiga, né, ter um sangue de qualidade, vamos dizer assim. Então, Joana d'Arc teve este momento na história. Principalmente, ela buscou um sonho tão improvável para si. Obá, guerreira, assim são a característica dos filhos de Obá. Então, Joana d'Arc, como eu falei para vocês, ela morreu em Rouven em 1431 e foi queimada na fogueira. Uma mulher cientista, pensante, que precisava ser calada. Mas em nenhum momento isso atrapalhou seus objetivos e muito menos mudou o que ela deixou escrito na história. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um axé de Casa de Padilha.